Shalom Aleichem, paz seja convosco, que a bênção do Eterno, aquela paz gloriosa que excede todo entendimento, esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua empresa, sobre sua vida. Sejamos todos abençoados, Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje, um dia muito especial, um momento maravilhoso. Eu estou recebendo aqui Maria Auxiliadora Brito, administradora, funcionária pública, que tem uma linda história de superação, uma mulher que após uma separação conturbada, dificuldade na vida, ela deu um salto na vida, se tornou uma mulher vitoriosa, e nós vamos ouvir a sua história hoje e ver como ela vai mostrar para todos vocês que é possível superar, vencer, quando se entrega a Jesus para valer. Maria Auxiliadora, muito bem-vinda. Pastor, é um prazer estar aqui. Me sinto honrada, sabendo que o Senhor é uma autoridade na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Auxiliadora, no nosso programa, a gente tem um propósito, como é claro, um programa evangélico, um programa que fala do amor glorioso do Senhor, tem que mesmo exaltar este nome que está acima de todos os nomes. Então tem uma pergunta importante para todo mundo que vem aqui. Sim. Como foi que você encontrou Yeshua HaMashiach, ou como foi que ele te encontrou? Pastor, eu conheci Jesus. Eu sou adventista do sétimo dia há 38 anos. Maravilha. E eu conheci Jesus no ensino médio. Apesar de ter conhecido Jesus, de ter conhecido a palavra, eu tive um namorado. Eu não tinha conhecimento, ele era usuário de droga. E eu me casei, tive 3 filhos e, infelizmente, sofri muitas agressões físicas. Meu Deus. Falando assim claramente, com muita transparência, pastor, eu apanhei muito. Ah, meu Deus. E num determinado dia, no Dia das Mães, eu estava com gravidez de 3 meses. Então ele me bateu tanto, depois de usar a droga, que eu fui parar no hospital. Me perguntando, qual é a sua idade na época? Na época eu estava com 23 anos. Uma menina, né? Praticamente. E já tinha 2 filhos. E esse era o terceiro. Então, pastor, depois disto, num pleno dia eu falei com Deus. Eu olhei para os céus e falei, Pai, me dê sabedoria, me dê força para me poder cuidar daqueles que o Senhor permitiu que eu tivesse. Porque os filhos é nossa responsabilidade. Sim. Nós somos administradores deles. Sim. Eles pertencem a Deus, mas nós somos os mordomos deles. Somos administradores. Toma conta do Pai Celestial. E eu olhava para aquelas 3 crianças e pensava, o que vai ser delas? E eu entreguei para Jesus. E falei, o Senhor é vitorioso, portanto, eu também vou ser vencedora. E fui estudar, fazer minha faculdade, e fui morar em um lugar que hoje, popularmente falando, é uma favela, era uma favela. Eu convivia com... Isso foi em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Sim. Às vezes eu saía para trabalhar e falava com o mais velho, não me dê tchau, porque senão os traficantes iam ver que eles estavam sozinhos. E eu saía chorando e voltar. E aí, quando eu descia em frente ao trabalho, eu enxugava as lágrimas e falava, agora eu tenho que trabalhar. Você já era funcionária pública nessa época? Já era funcionária. Então, pastor, depois disto, eu comecei a pensar sempre, qual que é a missão que Deus tem para mim? Sim. E eu comecei a pedir a Ele que mandasse alguém para cuidar de mim e dos meus filhos. Nessa altura você estava separado totalmente do pai dos seus filhos, totalmente separado. Daquele homem que você casara com ele. Sim. Mesmo sendo ele uma pessoa que não conhecia o senhor, que ia usar de drogas e problemas na sua vida, que te espancava, você separou? Separei totalmente. E fui morar sozinha nessa comunidade. Nessa comunidade. Nessa comunidade. E
E apareceu Então, alguém na sua vida? Alguém na minha vida. Uma pessoa maravilhosa, uma bênção. E de lá para cá, estudei meus filhos, trabalhava muito. Cheguei, voltando um pouquinho, pastor, é bom salientar, eu cheguei a passar fome. Do meu mais velho, quando eu digo isto, eu falo com muita honra do meu mais velho, falar assim, dele deixar de comer para eu alimentar, porque eu estava dando de mamar para o mais novo. O seu filho mais velho, qual a idade dele? Né? Hoje ele está, na época, tá com 5 anos de idade. E ele falou, não vou comer não, mamãe, você comer por causa... Isso é criança, as crianças têm cada comportamento, né? Mas eles foram escolhidos por Deus. Mas você, pelo que você está contando, você estava passando uma dificuldade muito grande. Muito. Mas você venceu. Amém. Como é que foi? Como é que mudou a vida? Apareceu, você se casou, Deus preparou... uma pessoa. Mas durante esse tempo, pastor, eu fiquei 5 anos da minha vida apenas cuidando dos meus filhos. Depois que o mais novo nasceu, então durante 5 anos, eu não tive ninguém na minha vida, mesmo estando nova. Eu era novinha ainda. Mas eu tinha colocado a minha vida nas mãos de Deus. Manteve a pureza, manteve a santidade. Até Deus prepara o marido para mim. Exatamente. E eu sempre pedindo a Ele. Então Deus colocou realmente. E aí, nesse período, eu já estava formada, né, com curso superior, já estava trabalhando em 2, 3 empregos. Com toda essa dificuldade, você nunca parou de estudar. De jeito, e nunca larguei as mãos de Deus. Sim. Nunca larguei as mãos dele. Essa é a chave da vitória. Essa é a chave da vitória, pastor. E diante de tudo isto, pastor, eu quero deixar bem claro para quem está me ouvindo. Tem mulheres que passam por isto. Sim. Apanham do marido. Pode ter certeza que neste momento tem gente ouvindo você falar, falando, eu estou passando isso que essa mulher passou. E a igreja, ela tem um papel fundamental também. Sim. Porque a igreja te acolhe, a igreja te abraça. Graças a Deus por isso. Não é verdade? Então, quando você tem um local, pessoas ali que estão te amando, você sente o amor, você tem um incentivo para continuar o seu caminho. Nessa sua dificuldade, você gozava do amor, do carinho da igreja? Da igreja. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, conheço. A Igreja Adventista é uma igreja que prima muito para cuidar das pessoas. Nossa missão. Eu acho lindo também o comportamento adventista, a forma dos adventistas de se importar até com a alimentação. De vez em quando bate na porta da gente alguém lá querendo vender um livro, ensinando como comer, ensinando qual alimento é bom para a saúde. Isso é muito bom. Mas vamos lá. Sim. Você superou seus filhos. Meus filhos hoje. O que eles são? Se perderam? De jeito nenhum. E eu encontrei, pastor, porque o inimigo coloca pessoas no seu caminho que diz assim, esses filhos seus não vai ser nada, vai ser uns traficantes aí. E eu falei, não, não vai não. Eles já são de Jesus. O pai deles é Jesus. E aí, pastor, eu tenho, todos 3 são formados, graças ao bom Deus. Tem, né, a escolaridade superior. Sim. São trabalhadores, são leais, são fiéis a Deus, porque Deus é fiel a nós, por isso que Ele nos honra quando nós escolhemos Ele. César, sabe que isso é muito importante, isso que você está contando aqui, como nós já dissemos, que tem pessoas nos vendo e passando por momentos semelhantes, é que, ainda que a pessoa esteja na pobreza, ainda que esteja em momentos de tanta dificuldade, os filhos não precisam se tornar traficantes, bandidos, perigosos, não. Se correr para Deus e a igreja abraçar, sim, porque a igreja, mesmo que ela não pode dar toda a estrutura, mesmo que ela não pode socorrer, a igreja tem o papel, a obrigação bíblica de auxiliar. Porque o evangelho não é só Jesus salva, levanta a mão e entregou para Jesus, não. O papel da igreja é cuidar também no aspecto social. Inclusive há uma palavra bíblica que chama, a palavra hebraica, tzedaká, que é traduzido na nossa Bíblia em português como esmola, mas significa, de fato, a tradução correta é ação social. Verdade. Ou justiça social. Quando a igreja abraça, e é muito positivo você dizer isso, mas a pessoa precisa querer, né, auxiliador?
precisa escolher. O caminho, nós temos livre-arbítrio, né? É. Ele não faz a escolha por nós. E Deus nem não a escolhe por igreja nós. também pode E fazer nem nada se a pessoa não quiser. Não A pessoa tem que tomar uma atitude. Você falou assim, eu estava uma mulher nova, com filhos pequenos, mas disse, eu vou viver em santidade, eu vou viver uma vida que será exemplo para os meus filhos. E hoje seus filhos aí com curso superior, vitoriosos. Vitoriosos. Todo mundo com casa própria. Casa própria. E mais, pastor, quando isso tudo aconteceu, eu perguntei para Deus qual que era a minha missão. E hoje eu sou líder de um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que chama Ministério de Lar e Família. Ah, você é líder do Ministério Lar e De Família. Lar e Família. Eu e meu esposo. Quer dizer que você, que teve aquela história amarga, que foi espancada, Deus lhe deu um marido abençoado, e vocês, agora os dois, um casal para cuidar de casais. De casais. Pastor, é importante isto. Veja bem, nós temos um projeto na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Sim. que eu abracei particularmente, porque eu passei por isso, que chama Quebrando o Silêncio. Quebrando o silêncio. Esse projeto acontece uma vez por ano. E nós temos que... Eu sinto que a minha preocupação e a minha responsabilidade é mostrar para as mulheres que apanham dos maridos, que passam por esse tipo de coação, até as agressões verbais também, que elas não precisam passar por isso. Precisa não. E outra coisa, você é da Secretaria de Segurança Pública, né? Sim, Eu sou tô coordenadora de planejamento Então, e administração. Olha, senador, eu observo o seguinte, quando a pessoa vai para a igreja, a orientação é segura. Porque as mulheres que estão te ouvindo, que passam por essas agressões, quando elas chegam na igreja, com certeza um pastor bem orientado vai fazer com que a mulher levante a sua cabeça e não precisa disso. Não somos daqueles radicais, mas também nós louvamos a Deus pelas leis, louvamos a Deus por aquilo que é possível acontecer para o livramento. O senador, o nosso tempo é assim. Aqui é um segundo, é como fosse uma eternidade. Nós temos 45 segundos finais que você tem para olhar para aquela câmera e dizer para os nossos telespectadores, agora você para eles, dizendo, olha, faça isso para ter vitórias. Qual que é o seu conselho para eles? Para quem está me ouvindo, eu não sei o que, que você está passando. Por problema familiar, financeiro, com os filhos. Eu digo para você, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele, porque ele é leal e ele é fiel. E o mais ele fará. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença. Eu viu? que agradeço. Que Deus abençoe abundantemente. E você? Não saia daí porque eu tenho uma palavra poderosa de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que você vai vibrar com o que eu estarei dizendo sobre a semente. É uma série muito linda e maravilhosa da palavra. Até já! Voltei cheio de alegria, porque a palavra é poderosa e ela nos traz gozo, ela nos traz satisfação. Mas antes, eu quero convidar você para se sentir assentado aqui, nesta cadeira, onde nós ouvimos aquela mulher contar seu testemunho. Eu quero que você participe deste programa comigo, imaginando você aqui comigo, ok? Nosso propósito nesta série de mensagens é mostrar a maravilhosa trajetória da bendita semente prometida em Gênesis 3,15. Vocês que estão nos acompanhando já devem saber até esse texto de cor. Esse texto de Gênesis 3,15, que é chamado proto-evangelho, princípio do evangelho, primeira boa notícia. Continuando a caminhada do conhecimento da trajetória dessa bendita semente, hoje vamos ver a escolha de Jacó. Vimos no programa anterior que a escolha de Isaac foi um ato inteiramente divino. Da mesma forma, ocorreu com Jacó. Meus irmãos, se desejamos compreender o mistério da nossa redenção, nós temos de atentar para o fato de que tudo é uma questão de escolha. Oh, meu Deus! De uma nomeação da parte do Eterno.
Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. João capítulo 15, versículo 16. Também, veja esse texto, como está escrito: amei a Jacó, odiei a Esaú. Romanos capítulo 9, versículo 13. Meus irmãos, veja esta palavra poderosa que o Senhor traz para o nosso coração. Eu vos tenho amado, e vós dizeis: em quem vos tenho amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Eterno: todavia eu amei a Jacó. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Elohim soberanamente escolheu por onde percorreria a semente mencionada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Foi uma escolha divina por onde passaria a semente. Isaac estava com 40 anos. Ele ainda não tinha filho. Mas, como foi escolhido Isaac? Isaac, como nós vimos, foi escolhido por uma providência divina. Eu quero que você entenda isso. Abraão chama seu servo e diz: põe a mão aqui debaixo da minha coxa e promete: tu não trarás nenhuma mulher para meu filho no meio deste povo, mas vai buscar uma mulher dentre as filhas do meu povo, lá de onde eu saí. Sim, do meio da minha parentela. É de lá que tomarás uma mulher para meu filho. Disse o homem de Deus ao seu servo. Gênesis capítulo 24, versículo 1 a 4, está esse texto. Nota-se que havia um cuidado da parte daquele patriarca em permanecer ligado aos descendentes de Sem. As palavras proféticas de Noé estavam vivíssimas na mente do nosso querido Abraão, que Deus usara Noé para dizer: alargue Elohim a Jafé e habite na tenda de Sem, seja-lhe Canaã por servos. Gênesis capítulo 9, versículo 27. Como já foi estudado anteriormente, Sem recebeu a promessa de direito de propriedade. Jafé ficaria rico e até se tornaria senhor dos descendentes de Canaã. Mas as tendas, isto é, tudo que Noé havia resgatado, seria de propriedade de Sem. Canaã é o servo de Jafé, o inquilino rico de Sem é Jafé. Notou isso? Canaã, servo de Jafé. E Jafé mora na tenda de Sem. O que havia dito o patriarca Noé. Por que Sem foi colocado como o dono? Toda a terra agora pertencia à família de Noé. Mas Deus revela, é de Sem. Ou seja, o Canaã será servo. O Jafé será o inquilino. Tudo por causa da semente. Aleluia. Entre outras razões, eu sei que Abraão, ao exigir que o seu servo trouxesse uma esposa lá da família de Sem, era por causa da bênção que estava prometida sobre Sem. Isaac então se casou com uma prima, Rebeca. Essa também qual a mãe de Isaac não podia ter filho, era estéril. Isaac ora e a sua mulher engravida. Fica grávida, está gerando gêmeos. Os garotos ainda dentro do ventre começam a brigar. Veja, Isaac orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porquanto era estéril. E o Eterno ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou assim? E foi perguntar ao Eterno. E o Eterno disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será maior que o outro, e o maior será servo do menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Gênesis capítulo 25, versículo 21 a 24. Sabe,
meus irmãos, Elohim não deixou dúvida no coração de Rebeca. O maior servirá ao menor, declara o Eterno. E quem foi o menor? Jacó. Apesar de gêmeos, havia entre eles alguma diferença. Mesmo que seja alguns segundos, um nasceu primeiro que o outro. Sabemos que o espaço foi pequeno e que, ao nascer, o menor segurava o calcanhar. Disse o texto que ele segurava o calcanhar de Esaú. Depois que Esaú saiu, seu irmão segurava, agarrada a sua mão no calcanhar de Esaú. Por isso, chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando seus filhos nasceram. Gênesis capítulo 25, versículo 25 a 26. Bem, você vinha acompanhando a trajetória da semente. Certamente já percebeu que Jacó segurou o pé de Esaú, como a dizer: essa não, meu amigo, ninguém vai ultrapassar a semente. Isso mesmo, a semente não perde nunca. Pelo fato dele ter segurado o pé de Esaú, é que ele deram o nome de Jacó, que é Yaakov, que significa suplantador, que segundo os dicionários significa abatedor, derrubador. Elohim havia dito que o menor iria dominar o maior, seria senhor sobre o maior. Uma forma de Adonai revelar aonde estaria a semente. Isaac não percebeu o que estava acontecendo. Meu Deus, muitas vezes ainda hoje, fiéis servos de Yeshua não percebem onde está a sua bênção. Às vezes ficamos procurando o cumprimento da promessa em uma parte e ela está em outra. É necessário que fiquemos atentos para não investir no lugar errado. Isaac agiu de forma natural, pensando que só pelo fato de Esaú ser o primogênito ao nascer, a bênção era dele. Eu fico pensando, será que se Isaac não ouviu a sua mulher? Será que Rebeca não falou com ela? Ou será que ele não deu atenção que a sua mulher falou? Tem muita gente que perde bênção porque não ouve o que o Eterno fala a outros, principalmente quando é seu cônjuge. Para não corrermos o risco de perder as bênçãos. Se alguém nos disser que Yeshua lhe falou algo, nós temos que orar sobre isso e não ignorar. Ignorar nem sempre é uma boa atitude. Na verdade, a maioria das vezes, quando ignoramos as revelações dadas por Deus a outras pessoas, é por puro orgulho e soberba. Não sabemos se Rebeca contou a Isaac ou não. Mas se ela tiver contado o que Elohim disse a ele, se ele tivesse prestado atenção, meu Deus, a história seria outra. O fato é que Isaac fez de Esaú seu xodó, seu preferido, mas os olhos do Eterno estavam sobre Jacó. A semente estava em Jacó. Meu Deus, meu pai. Você conhece essa história? Sabe o que aconteceu na casa de Isaac por causa da bênção. Você sabe o que aconteceu. Mas vamos caminhando, porque Jacó teve que sair correndo para o seu irmão não matar. E Jacó teve, durante a caminhada, numa noite ele teve um problema sério. Sim, ele passou 20 anos sem poder voltar para a casa de seu pai. Às vezes, as bênçãos custam caro. Na ida, Jacó teve que passar uma noite dormindo com a sua cabeça sobre uma pedra e ele viu anjos subindo e descendo. Por quê? Porque Jacó teve uma visão, viu a escada e os anjos subiam e desciam. Sabe por quê? Porque os anjos de Deus estavam ao redor de Jacó por causa da semente. Os anjos estavam lá no céu, estavam ali ao redor de Jacó. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Os anjos estavam ali para proteger Jacó por causa da semente. Eu quero lhe dizer uma coisa, a semente divina está em você, dentro de você, e então o anjo do Senhor está com você.
Você está gostando de entender isso? Você vai vibrar é quando você vê que esta mensagem poderosa vai apontar para a sua vida. E eu quero, neste momento, convidar você para orar comigo. Oh, os anjos de Deus estão subindo e descendo agora. Eles estão acampados e está acontecendo bênção. Você pode receber bênçãos gloriosas, poderosas e maravilhosas da parte do Eterno. Ligue o seu pensamento. Pai, eu oro e determino bênção sobre estas pessoas. Quem estiver doente, oprimido, cansado, aflito, carregando fardo, pelo poder do nome de Yeshua HaMashiach, a semente bendita que se tornou viva, poderosa, nasceu, morreu, ressuscitou, está aqui. Sim, em nome de Yeshua eu digo, demônios, saiam dessas pessoas e sejam todos abençoados. Em nome de Yeshua. Aleluia. Até o próximo.